Estes são os ditadores mais temidos da África. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Este é o Notícias da Hora e hoje vamos mergulhar na história e falar sobre os 10 ditadores mais temidos da África. Estes líderes governaram com mão de ferro e deixaram um impacto duradouro em seus países. Então, já vamos começar. Em 10º lugar temos Yahya Jammeh, que governou a Gâmbia de 1994 a 2017. Conhecido por suas práticas brutais e pela perseguição de opositores, Yahya Jammeh instaurou um regime de medo onde a liberdade de expressão e os direitos humanos eram severamente reprimidos. Ele afirmava ter curas milagrosas para doenças como SIDA e usava violência para manter o seu controle. Yahya Jammeh foi finalmente deposto após perder uma eleição, mas seu legado de medo ainda persiste na Gâmbia. Yahya Jammeh dizia que tinha superpoderes, e tinha poderes místicos inclusive, incluindo a capacidade de curar SIDA e infertilidade através de ervas e rituais. E ele utilizava milícias e serviços de segurança para reprimir e suprimir a oposição, com numerosos relatos de desaparecimentos, torturas e assassinatos. Houve uma fuga dramática de Yahya Jammeh. Após perder a eleição de 2016, Yahya Jammeh inicialmente recusou-se a deixar o poder, mas foi forçado a sair do país sob pressão militar internacional, exilando-se na Guiné-Conakry. E na 9ª posição está Francisco Macias Nguema. Francisco Macias Nguema, que governou a Guiné Equatorial de 1968 a 1979, seu regime foi um dos mais repressivos e brutais da história africana. Pensa comigo, Nguema eliminou toda a oposição, não restou. Fechou igrejas, fechou escolas e conduziu execuções públicas em massa. Nguema governou através do medo e da paranoia, resultando na morte de aproximadamente 1/3 da população. Nguema foi finalmente deposto e executado em 1979. Como é que foi o governo de Nguema? O governo de Nguema foi de paranoia. Nguema, com paranoia extrema, ordenava a execução de membros inclusive da sua própria família e do governo sob suspeita de traição. Ele fechou escolas, tal como já dissemos, fechou igrejas, alegando que eram locais de conspiração contra o seu governo. O genocídio e perseguição, seu regime foi responsável pela morte de dezenas de milhares de pessoas, com aproximadamente 1/3 da população fugindo do país devido à repressão e violência. E na 8ª posição está Mengistu Haile Mariam, que governou a Etiópia de 1977 a 1991. Ele foi responsável por uma repressão brutal conhecida como o Terror Vermelho, durante a qual milhares de pessoas foram executadas ou desapareceram. Mengistu implementou políticas marxistas-leninistas que levaram à morte e levaram à fome, deslocamento em massa do seu próprio povo. Seu regime utilizou métodos brutais para eliminar qualquer oposição, resultando na morte de aproximadamente 500.000 pessoas. Mengistu implementou uma campanha de repressão brutal, na qual milhares de dissidentes foram mortos, presos e outros desapareceram até hoje. E criou uma situação de fome devastadora. Suas políticas agrícolas fracassadas contribuíram para uma das piores fomes do século XX, resultando na morte de centenas de milhares de pessoas. Após ser deposto em 1991, Mengistu fugiu para o Zimbábue, onde viveu em exílio, sob a proteção de Robert Mugabe. E está na 7ª posição Hissène Habré. Hissène Habré governou o Chad de 1982 a 1990. Seu regime também foi marcado por graves violações dos direitos humanos, incluindo tortura e execuções em massa. Habré criou uma polícia secreta, a chamada DDS, que foi responsável por suprimir violentamente qualquer oposição. Estima-se que seu governo tenha causado a morte de cerca de 40.000 pessoas. Em 2016, Habré foi condenado por crimes contra a humanidade,
tornando-se o primeiro ex-chefe de Estado a ser condenado em outro país por tais crimes. O ditador Adré criou a DDS, que era a sua polícia secreta, que foi responsável por milhares de prisões arbitrárias, torturas e execuções sumárias. Em 2016, Abré foi condenado por um tribunal africano especial por crimes contra a humanidade, incluindo torturas, assassinato e estupro. Apesar de seu regime brutal, Adré recebeu o apoio de países ocidentais, particularmente dos Estados Unidos e da França, devido ao seu anticomunismo durante a Guerra Fria. E em sexto lugar, Jean Bedel Bokassa, que se autoproclamou imperador da República Centro-Africana em 1976. Seu governo foi marcado por extrema violência e excentricidade. Incluindo alegações de canibalismo, Bokassa gastou uma fortuna em sua coroação, enquanto seu povo vivia na pobreza. Ele foi derrubado em 1979, mas seu regime deixou uma marca duradoura de medo e opressão. Estima-se que ele foi responsável pela morte de cerca de 100 mil pessoas só durante o seu governo. Atenção aos detalhes. Bokassa se coroou imperador em uma cerimônia extravagante que custou cerca de 1/3 do orçamento anual do país. Há acusações de canibalismo. Bokassa foi acusado de canibalismo, alegações que ele negou veementemente, mas que contribuíram para a sua reputação sinistra. Em 1979, ele ordenou a execução de cerca de 100 crianças que protestavam contra a exigência de compra de uniformes escolares de uma fábrica de sua propriedade. E em quinto lugar está o ditador Sani Abacha. Governou a Nigéria de 1993 até a sua morte em 1989. Durante seu regime, ele reprimiu violentamente opositores políticos e acumulou uma fortuna pessoal estimada em bilhões de dólares através de corrupção. Abacha suspendeu a Constituição, dissolveu as Assembleias Legislativas e impôs um regime militar brutal. Ele foi responsável pela execução de ativistas pelos direitos humanos e jornalistas, consolidando seu poder através do medo. Roubou milhões de dólares. Abacha roubou milhões de dólares dos cofres nigerianos, escondendo a maior parte da fortuna em bancos estrangeiros. Após a sua morte, apenas uma fração deste dinheiro foi recuperada. Seu governo foi marcado por assassinato de proeminentes ativistas, incluindo Ken Saro-Wiwa, um famoso escritor e ativista ambiental. Abacha mantinha uma vida secreta e reclusa, raramente aparecendo em público e governando principalmente através de decretos militares. Em quarto lugar está o antigo presidente da República Democrática do Congo, Mobutu Sese Seko. Governou o antigo Zaire, que é a atual República Democrática do Congo, de 1965 a 1977. Conhecido por seu regime corrupto e autoritário, Mobutu acumulou imensa riqueza, enquanto o país afundava em pobreza e conflitos. Ele mudou o nome do país de Zaire para Congo, ou seja, de Congo para Zaire, e impôs uma política de autenticidade que incluía a renomeação de pessoas e lugares. Mobutu era famoso por seu estilo extravagante e desvio de fundos públicos, enquanto reprimia brutalmente todos os seus opositores. Mobutu promoveu um culto à personalidade sem precedentes, renomeando cidades e até mesmo o país para refletir sua visão de identidade nacional. Ele desviou bilhões de dólares dos fundos públicos para sua conta pessoal, tornando-se um dos líderes mais corruptos da história. Mobutu vivia em luxo absoluto, com propriedades na Europa e um guarda pessoal e uma guarda pessoal de elite, enquanto seu povo sofria com extrema pobreza. Em terceiro lugar está Robert Mugabe, que liderou o Zimbábue de 1980 a 2017.
Embora inicialmente foi celebrado como um herói da libertação, seu governo se tornou sinônimo de corrupção, repressão política e crises econômicas que devastaram o país. As políticas de reforma agrária de Mugabe levaram à expropriação violenta de fazendas de propriedades de brancos, resultados em um colapso agrícola e inflação. Seu regime foi marcado por violência contra opositores e fraude eleitoral. Inicialmente celebrado como um herói da independência, Mugabe transformou seu governo em uma ditadura opressiva, utilizando milícias juvenis para aterrorizar a população. Sob seu governo, o Zimbábue enfrentou uma hiperinflação tão extrema que o governo começou a imprimir notas de trilhões de dólares zimbabueanos que se tornaram virtualmente sem valor. As expropriações forçadas de fazendas, de propriedade de brancos, levou ao colapso do setor agrícola e resultou em fome, desnutrição generalizadas. Em segundo lugar está Muammar Gaddafi. Governou a Líbia de 1969 a 2011. Gaddafi era conhecido por seu regime autoritário e pelas violações dos direitos humanos. Ele transformou a Líbia em um estado policial, reprimindo qualquer oposição e promovendo um culto à personalidade. Durante seu governo, Gaddafi apoiou movimentos terroristas e se envolveu em conflitos regionais. Seu governo terminou em 2011, durante a Primavera Árabe, mas não antes dele ter deixado um legado de medo e repressão. Gaddafi se via como um líder visionário e filantropo, publicando o Livro Verde, uma obra que ele acreditava conter a solução para todos os problemas sociais e políticos do mundo. Durante suas visitas ao exterior, ele insistia em montar uma tenda beduína luxuosa para ficar, independentemente do local ou das condições. Gaddafi apoiou e financiou diversos grupos terroristas internacionais, incluindo o IRA e a FARC, além de ser implicado no atentado de Lockerbie, que derrubou um avião sobre a Escócia em 1988, matando 270 pessoas. E em primeiríssimo lugar está o ditador Idi Amin da Uganda. Estamos a falar da década de 1970. Idi Amin governou Uganda de 1971 a 1979. Conhecido como o açougueiro de Uganda, ele foi responsável por inúmeras atrocidades, incluindo a execução de opositores políticos e a perseguição de grupos étnicos. Seu regime foi marcado por um comportamento errático e brutalmente extremo. Estima-se que seu governo tenha causado a morte de pelo menos mais de 300 mil pessoas. Amin também expulsou cerca de 80 asiáticos do país, confiscando seus bens e confiando um colapso econômico. Foi apelidado como açougueiro da Uganda e Amin comandava execuções sumárias, torturas e perseguições contra minorias étnicas e opositores. Ele frequentemente usava métodos extremamente brutais e desumanos. Amin se autoproclamou o conquistador do Império Britânico e enviou cartas de provocações à Rainha Elizabeth II. Ele também tinha um gosto peculiar por títulos grandiosos e se declarava rei da Escócia. Há relatos, inclusive, de que ele mantinha cabeças decapitadas de seus inimigos em um frigorífico bem guardadinho. Então, gostou desse vídeo? Não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like e dar o seu comentário. Até a próxima!